Oi pessoal, arquiteta Ângela Dias aqui. Hoje eu vim até aqui na prefeitura de Itu, né? Fazer o quê? Retirar, né? Um projeto que já tá pronto, alvará pronto, tudo ok? Pra gente iniciar obra. E aí vou postar um pouquinho de algumas partes da prefeitura aqui, que é um prédio maravilhoso, tá, gente? Esse prédio, ele tem o selo LEED, né? De autossustentabilidade. Então, assim, é um projeto bem legal, né? E quem tiver oportunidade, quem gosta de arquitetura, vier, né? Quiser vir conhecer aqui, sejam bem-vindos. Eu sou ituana, não trabalho na prefeitura nem nada, mas é um prédio que vale a pena vocês estarem conhecendo. Beijo e um bom dia para vocês.